Salve, salve, enxadristas! Bem-vindo aí ao terceiro vídeo do canal, tá? Essa foi a minha... Tô na terceira partida aqui, né, do Contaud, um dos eventos mais fortes aqui do estado de Mato Grosso. E nessa partida eu tava de brancas contra Klebismar. 1800 de feed e eu tinha 2000 de feed na época, tá? Antes de ir pra partida, por favor, se inscreve no canal, deixa o like. Assiste até o final. Se você não gostar, deixa o dislike, mas aí você fala por que você não gostou, né? Temos esse acordo? Fariam esse acordo? Vamos lá. Eu joguei E4, o melhor e o mais jogado no mundo inteiro. Meu adversário jogou E5 e eu segui com cavalo F3, cavalo C6, D4, abertura escocesa, e ele seguiu E por D4, cavalo por D4, cavalo F6. Eu joguei cavalo por C6, lembrando da partida passada. Eu não tinha preparação de abertura muito, né? Que eu tava com pouco tempo, treinei cálculo, foquei no cálculo. As aberturas que eu joguei foi mais testando ali na internet para ter algum mini repertório, né? Meu plano era tomar pancada nas aberturas, 8, 10 lances, e depois descontar no meu jogo. Então aqui ele seguiu B por C6 e eu joguei E5. Mas na internet, o lance mais jogado, geralmente, é cavalo D5. Só que no livro dos mestres, né, aqui no próprio Lichess, pode ser no chess.com também, o lance mais jogado é dama E7, mas eu estava acostumado com cavalo D5. Então quando ele jogou esse dama E7, cravando meu peão, eu não podia capturar, eu já estava no meu jogo, já estava tipo, pô, caramba, e ninguém na internet tinha jogado contra mim com esse lance, assim. Aí eu comecei a pensar, joguei dama E2, né, já tava... Dama E2 atrapalha o bispo aqui desenvolver, não queria jogar, calculei outros lances, mas Dama E2 parecia o melhor, que é o lance mais jogado, isso aqui ainda está no livro. Atrapalha o meu, só que ele também está com problema de desenvolvimento, então estamos kits. Então aqui ele seguiu com cavalo D4, cavalo D5, eu joguei C4, e aqui ele já me manda outra cravada aqui, ó. Não posso capturar o cavalo de C4, porque ele jogou bispo A6. E aqui eu calculei bastante, o garotinho jogava rápido, Klebismar, né? É que eu conheço ele, só que não por esse nome, né? A gente chama mais tipo Capivara, um outro, né? Que é o apelido do pessoal que joga xadrez. E aí, Capivara? Tá? A gente geralmente conversa assim, né? Jogou o que e tal, mas é só na zoeira, né? Ele jogou bispo A6 e eu calculei bastante, e joguei dama E4. E ele, quando eu joguei dama E4, eu calculei cavalo F6, né? Porque tá cravado esse peão, senão não posso tomar se jogasse cavalo F6, porque cai a dama. E, além de cavalo F6, esse dama B4. Se ele jogasse cavalo F6, eu jogaria aqui com dama F5, com a ideia de jogar bispo E2 e roque. E quando eu jogar bispo E2, já estou ameaçando capturar o cavalo dele. Teria uma possível linha, achei tranquilo. E caso ele jogasse aqui, vamos lá. Caso ele jogasse com dama B4 cheque, cravou meu peão, né, de C4, agora não posso capturar o cavalo, e deu cheque no meu rei. Eu seguiria aqui com cavalo D2, porque defende minha dama, agora já estou ameaçando aqui capturar o cavalo dele, ao mesmo tempo que eu coloco mais um defensor nesse peão de C4. Ele poderia seguir aqui com o cavalo B6, 3 peças atacando o meu peão de C4, e eu teria 3 peças defendendo, então estamos kits, empatado, nada com se preocupar. Seguiria aqui com o bispo E2 com a ideia de rocar e nenhum problema na posição, vamos pro meu jogo resolver essa parada aqui. Mas não seguiu isso na partida seguiu, ele jogou, nem demorou muito, eu acho que era 1h30 mais 30 segundos, eu já devia estar com 1 hora de relógio, 1h05, e ele tava lá com 1h30, próximo disso, sabe? Quando ele jogou até rápido isso aqui, eu falei, nossa, cara, eu senti que eu tava desperdiçando um pouco aqui com tanta preocupação, mas faz parte, né? Você tem que calcular o que você acha, né? O que é o melhor pro seu oponente, né? Então, eu tinha algumas preocupações lance que eu não sei se era melhor, mas que dariam dor de cabeça para mim. Esse lance também é ok, cavalo B6, coloca mais uma peça aqui atacando o peão de C4, por enquanto defendido, né? Mas ele pode jogar aí um dama B4, a gente sabe que eu jogo cavalo D2 e tá tudo certo. Jogou cavalo B6, eu segui com o cavalo C3 desenvolvendo, aqui G6, né, já que ele não consegue desenvolver esse bispo por aqui, ele vai jogar pela grande diagonal. Então eu joguei com bispo E3, bispo G7, desenvolveu o bispo, e aqui eu poderia simplesmente
defender o peão que ele atacou com o bispo, né? E a dama. O peão de E5. Poderia defender com F4. Estaria tudo certo, tudo ok. Mas eu segui com C5, já causando aqui complicações. Queria colocar o garoto para pensar, né? E aqui praticamente, né? Estou ameaçando o cavalo e o bispo. Então, ele não pode tirar o bispo, senão perde o cavalo. Para não perder material. Bispo por F1. E aqui na linha que eu tinha pensado em jogar quando eu joguei C5, era essa linha que eu vou mostrar para vocês. C por B6. Aqui o bispo dele tem que voltar, é forçado para não perder material. Bispo A6 e aqui eu seguiria com B, toma C7. E eu fiquei incomodado com esse bispo aqui, achei que esse peão iria cair, né? Que ele jogaria futuramente o torre lá em C8, recuperaria o peão e eu não conseguiria rocar. Mas na verdade essa posição é até confortável, eu posso rocar grande e talvez atacar aqui na ala do rei. Porém eu não senti confortável não na hora, hein? Na hora eu falei não. Aí eu desisti de jogar essa linha, também ele tá atacando aqui o peão, né? Iria cair. Eu não quis entrar nessa linha, acabei jogando o rei por F1, né? E mesmo que eu não vou rocar, né? Perdi o roque, qualquer coisa eu jogo o G3, trago o rei pra cá e vai estar tudo certo, não tem com que me preocupar agora. Estou ameaçando o cavalo não tem casa, então praticamente, para não perder material, cavalo C8. Aqui eu segui com bispo D4, né? Agora defendendo o peão que estava atacado. Ele seguiu com dama E6, porque acredito que ele jogou dama E6 porque ele estava preocupado com esse lance aqui, de olho nesse lance, cavalo B5, ameaçando o garfo, né? E peão não pode capturar porque cai a torre, então dama E6 defende essa jogada por causa que tem um cheque aqui, né? Dama C4 cheque e aqui tchau tchau cavalinho, perco o material. Aí eu acredito que ele deve conseguir ganhar com facilidade aqui com a peça a mais, né? Então por isso ele jogou dama E6. Aí eu joguei B3 para não deixar a dama dele invadir. E ele seguiu com A6, né? Que é a ideia de evitar o cavalo B4. Ele provavelmente devia estar preocupado um pouco com esse lance, né? Eu segui com torre 1, trouxe mais uma peça defendendo. Talvez eu tava tentando já com ideias de atacar aqui na ala do rei mesmo, né? Mas não sei se eu iria ou não, mas era uma ideia que eu tinha, provavelmente iria executar, não vi a facilidade aqui para ele atacar na ala da dama, então acredito que com as minhas peças aqui, daria para eu tentar um jogo aqui na ala do rei mesmo. Ele seguiu com cavalo E7, eu joguei cavalo E2, com a ideia de jogar cavalo F5, aqui ele jogou cavalo F4, tá? E aqui ele jogou cavalo F5, eu joguei cavalo F4, ganhando um tempo em cima da dama. Ele jogou dama E7. Eu joguei G3, abrindo aqui o espaço para o rei, para essa torre conseguir participar, né, da brincadeira. Ele jogou torre B8, trouxe aqui para a coluna semi-aberta, né, porque tem o peão branco, peças pretas ali. Segui com dama D3, roque. Aí finalmente ele jogou 20 lances para fazer o roque. E aqui eu joguei G4. Aí já tava começando a cogitar, né, avançar aqui na ala do rei, tentar o ataque. Então eu esperei esse G4 para ver se ele ia rocar ou não, né? E como ele rocou, então eu vou para cima. Aqui ele seguiu um cavalo por D4. Se ele jogasse cavalo H4, eu seguiria com cavalo G2, tá, pessoal? E aqui, né, jogo que segue, teria talvez esse lance. Vi ideias tranquilas aqui de jogar. Mas seguiu na partida cavalo por D4, dama por D4, e aqui ele jogou torre B5, atacou meu peão de C5. E aqui, cavalo D3, eu gostei desse lance aqui, confortável, né? Defendeu tudo aqui, né? Defendeu os dois peões. Então, dama E6 e segui com H3. A dama atacou o peão que já estava defendido pela minha dama, só que eu jogo H3, deixando minha dama livre, caso eu precise dela. Estou me antecipando. Ele jogou torre 8, né? Trouxe mais uma peça atacando esse peão de E5. E aqui eu joguei rei G2. Rei G2, né? Agora sim essa torre consegue participar da brincadeira. E meu rei para de atrapalhar as coordenações aqui das peças. Fora que eu acho que aqui ele está mais agradável, né? Acho que colabora mais com a partida. Com o jogo das brancas, né? Ele jogou torre A5, atacou o peão assim na cara dura, atacou e eu também defendi torre 2. E ele jogou D6, causando tensões, né?
Esse peão aqui está cravado tanto por causa da dama e tanto por causa da torre, né? Então, se capturar, ele pode até escolher que as duas linhas vencedoras para ele. Aqui eu poderia ter tomado, né? C, toma D6. Era uma linha possível, só que eu já estava assim com 5 a 10 minutos no relógio. Por mais que tinha 30 de acréscimo, eu joguei torre de H1, trazendo a última peça que faltava para o jogo e também dando uma defesa aqui para essa torre, que eu achei mais tranquilo. Ele seguiu por... Ele jogou... Como ele jogava rápido, ele tinha bastante tempo, acho que ele tinha 1 hora no relógio. Ele tinha 1 hora, eu tipo 5 ou 10 minutos, que ele era veloz, o garotinho era veloz. Ele tomou D por E5, né? E aqui eu segui cavalo por E5 e ele jogou dama D5 para poder descravar aqui, né? Descravar não, opa, desdobrar o peão, né? Desdobrar. Então eu segui com dama por D5, trocando, né, já que eu estava com apuro de tempo, para poder aliviar um pouco a posição. C por D5, e nesse momento eu vi uma linha que deixava a torre dele presa, né? Que era com cavalo D7. Cavalo D7 está ameaçando a torre, né? Mas não só isso, caso ele não queira trocar, a linha seguiu torre por E2. Mas caso, ele é obrigatório para não perder material. Caso ele se recusasse, com torre D8 ameaçando o cavalo, poderia seguir com torre E8, cheque, torre por E8, e aqui você pode dizer adeus pro seu bispo, e eu costumo jogar bem com a peça a mais, tá? Geralmente eu costumo perder. Desculpa, eu costumo jogar bem, costumo ganhar com a peça a mais, fica mais fácil o jogo. Não foi o que seguiu na partida aqui, né? Obviamente ele era forte, ele conseguiu calcular rápido isso aqui. Ele viu, torre por E2, seguiu torre por E2. Novamente estou ameaçando aquela ideia, né? E aqui ele, não só essa ideia como estou ameaçando, como também estou ameaçando jogar A4, que é onde eu deixo a torre presa, né? Que foi a linha que eu tinha visto. Até aqui tudo bem, eu tinha calculado, eu tinha visto, tá? Eu vi até esse A4 para deixar a torre presa. Ele seguiu com bispo D4, apesar do pouco tempo, né, que eu tinha, eu consegui ver, mas acho que eu não lembro desse bispo D4 direito, acho que depois que ele jogou eu tive que recalcular de novo. Aí eu joguei torre D2, né, ele jogou com bispo C3, ele poderia aqui ter tomado bispo por C5, eu jogaria torre por D5, né, ameaçando aqui o bispo duplamente. Não pode jogar bispo B6, porque segue com cavalo por B6. E aqui ganharia, né, porque o peão dele está dobrado, eu consegui lá pro outro lado pegar esses peões, tá? Outra linha também que ele poderia seguir seria jogar bispo B4, e aqui eu poderia trocar. E aqui eu vou ganhar um peão, tá? Ó. Poderia seguir aqui, eu ganharia o peão. E mesmo com pouco tempo, acho que eu não teria dificuldade de ganhar esse final. O computador dá ganho aqui para as brancas também. Com esses dois peões aqui, um peão passado, o cavalo jogando, acho que eu conseguiria trazer o rei para jogar tranquilamente. Ou até mesmo esse peão seria um problema para o bispo e meu rei joga para esse lado. Eu não teria dificuldade de encontrar o lance. Acabou que ele não entrou nessa linha, né? Ele jogou até rápido, eu não sei se ele chegou a calcular. Aí ele jogou simplesmente bispo C3, tipo, ele não gastou minutos assim nessa linha para capturar. Acho que ele queria me pressionar no tempo de alguma forma, né? Aí por isso que ele já jogava rápido, né? Então quando eu comecei a ficar apertado, ele começou a jogar um pouco mais rápido. Só que tinha 30 segundos de acréscimos, então é mais de boa, porque você joga, ganha mais 30, já dá para você calcular, já dá uma respirada. É mais difícil você perder por tempo, mais difícil de perder por tempo. Porque é mais fácil você errar, mas perder por tempo é mais complicado, né? Tipo, você erra porque você tem que jogar rápido. Vamos lá. Jogou bispo C3, eu joguei torre D3, ameaçando o bispo e também agora ameaçando jogar o A4. Ele jogou D4 e aqui eu joguei o A4 e a torre dele está presa momentaneamente. E ele joga F5, libertando o rei dele e também para poder trazer peças aqui, trazer o rei dele para atacar meu cavalo, né? Que aí meu cavalo saindo, o peão de C5 cai. Segui por G toma F5, G toma F5, e aqui eu tinha esse lance, torre F3, na partida eu joguei rei F3. Seria muito difícil de eu ver essa ideia, até mesmo, acho que até com muito tempo talvez eu viria, dependendo de como eu tivesse meu cálculo. Mas, pouco tempo, dificílimo eu ver, que era a torre por F3, né? Porque aqui eu tenho, vou mostrar a linha mais fácil. Se ele joga, em algum momento quando ele jogar rei
rei F7, vai ter essa linha. Não pode jogar torre por F5, porque senão perde material, tá? Ou cavalo à torre, eu tenho que escolher. Então, quando ele joga rei F7, eu vou ter cavalo E5, ele pode ir trazendo o rei, vou jogando, e aqui eu vou criando uma fortaleza, né? Ó. Essa torre ela fica livre para vir atrás desse peão, a torre dele está trancada, não vai conseguir, então eu vou ter essa peça a mais praticamente para fazer o estrago. Mas essa linha realmente seria bem difícil de ver. Eu segui com um lance aqui normal, o rei F3, e aqui ele jogou o rei F7, né, trazendo o rei para o jogo, né. Rei F4, fui ativando o rei E7, cavalo B8, e aqui a torre dele já está livre. Ele não capturou ainda, sem pressa, não está com pressa, ele está tranquilo. Melhorou o rei aqui defendendo, né. Se bem que a torre tomava e defendia, né, só que ele não queria deixar o peão cair aqui. Beleza, aqui seguiu com cavalo C6, torre por C5, cavalo por D4 cheque, bispo por D4. Quando ele trocou já me senti um pouco mais aliviado, então o jogo estava simplificando, eu tinha pouco tempo, perfeito para mim, então segui com torre por D4. E aqui a posição está equilibrada, tá? Seguiu torre C3, torre C4. Olha que aqui eu acho que eu fui corajoso, né? Não sei o que passou lá na minha cabeça, eu calculei. Mesmo se ele toma isso aqui dá equilibrado. Só que tinha um probleminha aí, eu tava com pouco tempo, né? Eu não sei se esse lance, por eu ter pouco tempo, foi bom. Porque eu poderia, tipo, ter algum erro lá na hora do cálculo, né? Embora eu devo ter calculado e vi alguma coisa, eu não lembro o que faz um tempinho, mas... Tá equilibrado isso aqui, só que humanamente é muito fácil você cometer algum erro, né? A posição ainda tem chance, né? Tá equilibrado, não empatado. E aqui ele não trocou, ele jogou torre por B3. Eu segui com H4, né? Ele tinha ameaçado aqui meu peão, então eu não peguei primeiro o peão de C7, primeiro avancei. Aqui esse peão ele jogou um lance C5, interessante, né? Porque quando eu jogo torre por C5, ele joga torre B4, vai recuperar o peão. Na verdade, vai ficar com o peão a mais, né? E aqui seguiu com rei G5. Ele joga rei G4 com cheque, afastando aqui, né, o meu rei desse peão, né? Porque tem duas peças atacando, o rei e a torre. Primeiro ela afasta, lança interessante. Eu jogo rei H5, ele joga torre por A4. E aqui torre C7, aquele peão vai cair, vai ficar tudo... Praticamente está empatada a posição, né? E aqui... joga torre A1, torre por H7, A5, F4, A4, torre H6, rei D5. Tá equilibrada a posição, então tudo certo aqui. Passar um pouquinho mais rápido, rei E4, torre E6, afasta, né? Pra ganhar o peão. Aqui parece que eu ganhei o peão, só que ele tem um lance aqui que é torre B1. E por incrível que pareça, eu não consigo defender esse peão, tá? Porque se eu jogo torre... Se eu jogo primeiro defendendo aqui o peão, né? Porque ele quer jogar torre B4, o que acontece? Joguei torre B4, ele vai ter cheque. Não posso me afastar, porque senão cai a torre e aqui ele ganha o jogo, né? Com a torre a mais fica fácil nessa posição. Então quando ele joga a torre cheque, eu tenho que jogar esse. Aqui ele troca as torres e o peão dele chega primeiro. Mesmo se eu chegasse primeiro, ele vai coroar com cheque, né? Então aqui, mesmo se eu chegasse primeiro, ó, ele coroa com cheque, então é perdido. Então, por esse motivo, quando eu tomo esse peão, ele joga a torre B1 e eu não consigo defender esse peão. Nem jogando aqui, porque ele novamente joga com torre B4. E esse peão vai cair, não tem jeito, tá? Esse peão vai cair. E aqui seguiu com torre B1, eu joguei torre A6. Ele defendeu o peão com torre B4 e ameaçou meu peão de F4. Avancei H5, torre por F4, cheque, rei G5, e aqui achei que ia empatar, ia dar pra isso mesmo, e faz parte, né? Aqui eu segui com... Ele jogou torre G4, rei F5, torre F4, rei G6, aqui eu dei uma mudada pra tentar fazer alguma coisa, seguiu torre G4, rei F7, tentei encontrar alguma coisa, mas não tinha nada, até que ele cometeu essa capivarada aqui, perde, pessoal, ele devia ter, tipo, só... o perpétua mesmo, continuado só dando cheque, não tinha o que eu fazer. Já era empatar essa posição. Só que aqui perde pelo seguinte, porque agora eu jogo H6, eu consigo avançar o peão, ele não consegue mais parar. Ele joga torre F5, eu jogo rei G6, agora ele não tem torre H5. Dá um passinho para trás, vai indo para trás aí.
Torre F4 e aqui eu jogo H7. Ele desistiu da partida, né? Ele tinha um cálculo bom, ele só jogava rápido. Imagina ele calculando mais a fundo. Desistiu porque poderia seguir assim, com Torre H4, né? Torre A8 ajudando na promoção. Aí A3, aqui eu tomo com cheque, torre A3 cheque, rei F4, torre A8, torre G4, rei F6, torre H4 e aí coroa, né? H8 igual a dama e aqui não tem como, né, galera? Já era. Mas ele já tinha desistido aqui mesmo. Obrigado por terem assistido até o final, pessoal. Então, espero vocês no próximo vídeo e é isso aí. Agradeço. Tchau, tchau.